Nossa leitura seguirá do versículo 1 do capítulo 9 até o versículo 2 do capítulo seguinte, capítulo 10. Então, todo o capítulo 9, avançando mais 2 versículos no capítulo seguinte. Então, começando por Juízes, capítulo 9, versículo 1, ouçamos o que diz a palavra de Deus. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebu o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria:
mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebede, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebede, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e luta contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Deus bendito e santo, vem desvendar agora os nossos olhos para contemplarmos a grandeza da tua soberania, a majestade da tua justiça, a perfeição da tua retidão. Que um santo temor caia sobre nós nesta noite, eu te peço, ao ouvirmos a tua santa palavra, e que ela venha produzir em nós arrependimento, fé e verdadeira submissão a ti,
por tudo que Tu és e por tudo que Tu fizeste por nós na história, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Podemos sentar. A história humana está repleta de exemplos de governantes que tanto fizeram bem como mal aos seus governados. Esses exemplos nos mostram que quando um povo é regido por um governante competente e virtuoso, o que acontece com o povo e com a sua terra? Prosperam. Mas quando um povo é regido por um governante incompetente e perverso, tanto o povo como a terra sofrem e podem sofrer muito. A história bíblica está repleta de exemplos dos dois tipos, tanto de líderes, governantes e até reis piedosos, competentes, capazes, que fizeram muito bem ao povo de Israel, reis como Davi, Ezequias e Josias. Mas também a Bíblia traz exemplos de reis perversos, cruéis, terríveis, que trouxeram grande maldição para si, para suas casas e para a nação de Israel, homens como o rei Acabe e o rei Manassés. Como nós vimos nas últimas semanas, Gideão, esse juiz a quem Deus levantou em Israel, tinha tudo para ser um exemplo de quê? De governança piedosa, de liderança saudável, de governança abençoada por Deus. Ele começou assim, mas como vimos na semana passada, ele terminou de uma forma muito diferente. Aquele que prometia ser uma bênção para Israel, apesar de todas as suas fraquezas, de todas as suas limitações, tornou-se uma maldição. E vimos como já em vida, já durante a vida de Gideão, ele e Israel começaram a colher os frutos da sua corrupção moral. Mas como veremos hoje a partir do capítulo 9 do livro de Juízes, os frutos da corrupção de Gideão não acabaram com a sua morte. Alguns desses frutos, e como veremos hoje, os piores frutos da sua maldade e da sua perversidade ficaram para a geração seguinte, na figura do seu filho Abimeleque. É sobre ele que nós ouviremos hoje. Lembrando que com cada capítulo deste livro, com cada etapa percorrida dessa história, parece que as luzes em Israel vão se apagando cada vez mais. É como aquele dimmer que você pode ter no seu quarto, que ao virá-lo lentamente, vai o quê? Escurecendo cada vez mais o ambiente. A luz vai se apagando, e assim também, ao caminharmos e progredirmos dessa história, a luz vai se apagando cada vez mais em Israel. Até chegarmos a este capítulo, Juízes capítulo 9, um dos capítulos mais tenebrosos de toda a Sagrada Escritura. Mas que veremos, tem o nosso proveito, tem proveito para as nossas vidas também. Como podemos dividir este capítulo? 3 partes, creio eu. Juízes capítulo 9, versículos 1 a 6, nos contam a história da ascensão deste filho de Gideão, Abimeleque, ao reinado de Israel. Nos versículos 7 a 21, nós ouvimos falar da sentença proferida contra Abimeleque, especificamente a cidade de Siquém, que o nomeou rei sobre Israel. E por fim, no restante do capítulo, maior parte do capítulo, versículos 22 a 57, ouvimos falar da condenação, do juízo de Deus sobre Abimeleque e Siquém. Então essa é a história da ascensão e da queda de Abimeleque, filho de Gideão. Sua ascensão, versículos 1 a 6, a sentença contra ele, versículos 7 a 21, e por fim, sua condenação e destruição, versículos 22 a 57. Mantenha sua Bíblia aberta comigo, em Juízes capítulo 9, vamos estudar o texto porção por porção. Começando por onde? Pela ascensão de Abimeleque ao trono. E o cenário aqui é importantíssimo. Os eventos transcorridos neste capítulo, eles situam-se principalmente em uma cidade de Canaã, a cidade de
Siquém. Ela aparece logo no primeiro versículo do capítulo 9. E é muito importante. Essa cidade estava situada na porção central, bem no centro de Canaã, a terra ocupada pelas tribos de Israel, na porção alocada para a tribo de Manassés. E ela estava numa posição estratégica, importante para essa narrativa. Ela ficava a oeste do Jordão, mas a leste de uma passagem entre os montes Gerizim e Ebal. Era uma importante rota de comércio que passava por essa cidade, a cidade de Siquém. Mas há algo mais importante sobre Siquém na história bíblica, porque esta foi a primeira cidade visitada por Abraão. Foi o primeiro lugar onde ele armou a sua tenda com a sua família, o primeiro lugar onde ele prestou culto a Deus em Canaã. Está registrado lá em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. A primeira parada de Abraão na terra prometida foi a cidade de Siquém. E muito tempo depois, séculos depois, mas não muito distante do tempo dos juízes, foi em Siquém que Josué, o líder de Israel, o responsável por liderar Israel na campanha de conquista de Canaã, foi em Siquém que ele renovou a aliança do povo de Deus com o Senhor. Então junte essas duas informações e pense, quando Israel ouvia falar em Siquém, era sinônimo de quê? Era um lugar de culto a Deus. Era um lugar marcado por uma história de culto a Deus, desde Abraão até Josué, e mais, era um lugar de renovação de aliança, onde o povo de Deus tinha feito votos para ser fiel a Deus, a todo custo. Mas o que nós descobrimos em Juízes capítulo 9? Que Siquém serve de cenário para algo completamente diferente. O lugar que tinha servido de local de culto a Deus e de renovação de aliança com o Senhor, tinha se transformado agora num palanque para um pretenso rei de Israel, a quem Deus não levantou. Abimeleque é o primeiro líder de Israel, de quem o livro de Juízes não diz que Deus o levantou. Até Gideão foi Deus quem levantou. Abimeleque não traz esta informação importante. Esse fato é tão chocante que imagine se amanhã o Congresso Nacional se reunisse em sessão extraordinária, não em Brasília, mas às margens do Ipiranga, para decretar a reintegração do Brasil ao extinto Império Português. O que aconteceu às margens do Ipiranga? Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas, o quê? Que um tal de Dom Pedro decretou o quê? A independência do Brasil. Então imagine que amanhã o Congresso voltasse para as margens do Ipiranga e dissesse: não, nós vamos voltar na história e não somos independentes, vamos voltar a servir Portugal. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Siquém, o lugar de culto a Deus e lealdade a Deus, estava servindo de quê? De palanque para rebeldia contra Deus, emancipação de Deus, para seguir um rei que Deus não levantou. Mas quem era esse Abimeleque? Nós já temos algumas informações importantes sobre ele no final do capítulo 8, versículos 29 a 35. Nós sabemos que ele era um dos filhos, dos muitos filhos de Gideão, o libertador de Israel. Mas ele era um filho ilegítimo. Ele era filho de Gideão com uma concubina sua da cidade de Siquém. E foi tratado como tal pelos seus irmãos. Se você olhar para o capítulo 9, versículo 18, você ouve Jotão, o caçula de Gideão, chamando Abimeleque de filho da escrava. Isso é importante, que mostra como Abimeleque foi tratado pelos seus 70 irmãos. Ele é tratado como Ralé, o filho ilegítimo, o que não tinha direito à herança do seu pai, o filho da escrava. Coloque-se no lugar de Abimeleque, crescendo com isso no seu coração. O nome dele significava o quê? Meu pai é rei. Ele é um filho de um rei, alguém que se ergueu como rei, mas que era tratado pelos seus irmãos como filho de escrava. Imagine a ira, a inveja que consumiu o coração de Abimeleque. E mais,
A ambição de tomar o lugar do seu pai. Porque o texto não fala nada da sucessão de Gideão. Ele morreu e não deixou um sucessor claro. Abimeleque queria corrigir esse erro. Não, o meu nome diz isso. Meu pai é rei, alguém tem que reinar no lugar dele, algum filho dele. Quem melhor do que eu, Abimeleque? Meu pai é rei. Então tudo isso conspirou no coração de Abimeleque. A sua inveja irada dos seus irmãos, a sua ambição assassina, para lançar esta trama, esta conspiração, para tornar-se o sucessor de Gideão como rei de Israel. E é isso que os versículos 1 a 6 mostram, não? Como ele lançou esta trama para ascender ao poder. Os versículos 1 a 3 mostram isso, o oportunismo deste homem. Ele encomenda uma pesquisa Datafolha em Siquém, dizendo: irmãos meus, olha, alguém tem que assumir o posto de Gideão. Vocês querem que os 70 filhos dele, que nem moram na cidade, não conhecem suas necessidades, não são como vocês, que eles governem? Ou vocês querem um candidato como eu, do sangue de vocês, irmão de vocês, habitante dessa cidade, cidadão honorário? Pensem nisso. E não se esqueça de perguntar na sua pesquisa que o candidato da hora é Abimeleque. Ele é assim com os siquemitas. Ele lança a pesquisa, os irmãos correm à cidade, e a cidade gosta do que ouve. Sim, para que servir 70 filhos que nem moram aqui? Não, está aqui Abimeleque, ele é filho de Gideão, ele é um dos nossos, que ele seja rei. Então eles patrocinam a campanha de Abimeleque com dinheiro sujo. Não era caixa 2, mas era dinheiro muito sujo, diz o texto, no versículo 4. Eles financiaram a campanha dele com 70 peças de prata tiradas de onde? Do templo de Baal-Berite. E para que serviram essas 70 peças de prata? Quantos foram os irmãos de Gideão? 70. Era dinheiro sujo para um fim sujo. Com 70 peças de prata, ele contrata alguns cabos eleitorais e militantes desocupados e vadios para fazer o quê? Acompanhá-lo para Ofra e acabar com a concorrência. Chapa única para a eleição, não tem candidato de oposição, é só ele, acabou. O que faz de Abimeleque o quê? O candidato mais ficha suja da história de Israel. Ele é alguém que Deus não levantou, patrocinado por dinheiro de um templo idólatra, que ascendeu ao poder a que custo? Ao custo do sangue dos seus irmãos, assassinados impiedosamente sobre uma rocha na cidade de Ofra, de onde veio Gideão. Tudo parece apontar para o sucesso de Abimeleque, não é verdade? Não tem concorrência, não tem oposição, chapa única, ele é eleito, os siquemitas aplaudem. Poxa, ele é bom, hein? Ele mata e faz. Ele mesmo que será nosso rei. Mas nós já vemos alguma coisa importante aqui no texto, que apesar das aparências, nem tudo foi bem com a campanha de Abimeleque. Por quê? Bem, diz o texto que ele matou todos os irmãos, ou meio-irmãos, menos um tal de Jotão, que aparece no versículo 5, ele aparecerá de novo nessa história e com uma função muito importante, como veremos. E mais, o texto do versículo 5 diz que os outros irmãos de Abimeleque foram mortos sobre uma rocha. E ao final dessa história, Abimeleque será surpreendido por uma outra pedra, que lhe custará a sua vida. Qual é a lição aqui? Todo e qualquer projeto de poder, toda e qualquer liderança que não reconhece Deus e não se submete ao Senhor, está fadada a ruir mais cedo ou mais tarde. E pior, o povo que não reconhece Deus como seu rei e não escolhe seus líderes segundo os critérios justos da palavra de Deus, é um povo que está sujeito à maldição das suas escolhas injustas. Não tem inocente nessa história, nem Abimeleque,
nem os siquemitas, e como veremos em breve, todos pagaram pela sua injustiça e impiedade. Tendo visto como Abimeleque surgiu, ascendeu ao poder, vejamos os versículos 7 a 21, que falam sobre a sentença contra Abimeleque e Siquém. E quem aparece aqui? Jotão, o filho mais novo de Gideão, que escapou da matança executada às mãos de Abimeleque. E onde ele aparece? Isso é importante também. Jotão escolheu um púlpito muito importante, do qual proferia a sua sentença. Diz o versículo 7 que ele subiu ao topo do monte Gerizim. Lembre-se que o monte Gerizim fica próximo, bem próximo de Siquém, numa rota de entrada e saída, ou seja, numa rota de fuga, no caso de Jotão, mas estrategicamente de um lugar onde ele pode fugir, logo após proclamar uma sentença que seria ouvida por boa parte da cidade, uns aqueles que ficassem mais próximos do monte Gerizim. Mas o que mais aconteceu neste monte? Bem, se você lembrar de Deuteronômio, capítulo 27 e 28, e de Josué, capítulo 8, este foi o lugar de onde bênçãos foram proferidas sobre Israel. Moisés instruiu o povo em Deuteronômio, para que subisse o monte Gerizim para proclamar as bênçãos sobre aqueles que obedecessem. Josué fez o mesmo no capítulo 8. Só que o púlpito de bênção se tornou num púlpito de maldição, pois o povo não estava mais sob a bênção de Deus, por conta da sua rebeldia em Siquém. De lá, Jotão proferiu a sua sentença, a sua maldição sobre Abimeleque e a cidade, na forma de uma fábula. Ele conta uma historinha sobre as muitas árvores de uma floresta que decidiram escolher uma árvore para governá-la. E eles tentam 3 candidatos diferentes, né? A oliveira, a figueira e a videira. E porque essas 3 árvores eram as mais nobres e mais importantes árvores de Canaã, as mais frutíferas, as mais úteis, as mais proveitosas e as de maior valor comercial. E uma por uma, essas árvores rejeitam a oferta do reinado. Então as árvores se juntam para oferecer o reinado a quem? A um espinheiro. Bem, o que era o espinheiro na terra de Canaã? Era a árvore mais inútil de todas, porque ela não dava fruto, ela não servia nem para lenha e muito menos para sombra, porque era uma vegetação rasteira, ela não passava de 50 ou 60 centímetros do chão. Sabe para que serviam espinheiros? Como combustível para as queimadas sazonais, como essas que acontecem por aqui, em tempo de seca. Mato para queimada, era para isso que servia espinheiros. Nem para sombra, nem para lenha, nem para fruto, só para queimar. E queimar tudo que estava pela frente, até mesmo imponentes florestas como os cedros do Líbano, citadas na fábula. Só servia para queimada. E era uma terrível ameaça para os cananeus e para os israelitas também. Bem, não precisamos ir muito longe para entender o significado da fábula. Jotão dá a interpretação já no versículo 16. Qual é a aplicação? O povo de Siquém é como os cedros do Líbano, tão imponentes, tão firmes, tão enganados sobre a ameaça e o perigo daquele que tinham escolhido como rei. E Abimeleque não era como uma oliveira, nem como uma figueira, nem como uma videira, era como um espinheiro, perigoso, terrível. Se ele subiu ao poder derramando sangue, os sequimitas achavam que ele não poderia repetir o feito contra eles? Que o fogo não poderia sair do espinheiro chamado Abimeleque para consumi-los? Também? Abimeleque é o espinheiro, e os siquemitas vão descobrir isso logo, logo. Então Jotão profere a sentença no versículo 19, dizendo: se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubbaal e sua família, parêntese, agiram com sinceridade? Não foram leais com aquele que os libertou? Mas, se não foi assim, alegrem-se com Abimeleque, alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, como de fato não foi,
que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. E o que acontece logo em seguida no versículo 21? Jotão termina a mensagem, arruma a sua mochila e sai correndo de lá antes que alguém venha castigá-lo pela sua maldição e condenar o seu púlpito. Agora, o que você esperaria que acontecesse logo em seguida? Jotão falou, sentença pronunciada, o que vai acontecer? Deus vai julgar. Quando? O que diz o texto do versículo 22? Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Passou 1 ano, passaram 2 anos, passaram 3 longos anos e nada aconteceu. Então o que tinha acontecido? Será que Jotão estava errado? Será que ele não entregou o recado de Deus? O que é problemático? Porque o nome Jotão significa o Senhor é perfeito, o Senhor é irrepreensível. Então será que o pregador chamado o Senhor é irrepreensível errou? O pregador chamado o Senhor é perfeito não foi perfeito na sua colocação? O que aconteceu? Ou será que Deus falou e depois esqueceu do que falou por intermédio de Jotão e desistiu da ideia de julgar Abimeleque? Que bom que sabemos o resto da história, não é verdade? Mas a lição aqui é, quando parece que Deus está calado e ausente, Ele está sempre presente e sempre atuante na história. Só porque não nos parece que Ele está agindo, não quer dizer que Ele não esteja agindo. Ele sabe tudo, Ele vê tudo e faz tudo convergir para a glória dele. Um governo perverso pode durar 3 anos em Israel, como no caso de Abimeleque. Pode durar 13 anos no Brasil, como no caso do partido que governou este país por 13 anos, cujo número é 13. Não sei, não sou numerólogo. Mas Deus é soberano para sentenciar e julgar toda impiedade, mais cedo ou mais tarde. Deus não falha jamais. Então seguimos na história e chegamos à condenação. Sentença proferida agora será executada, não no primeiro ano, não no segundo ano, só após o 3º ano. Acompanhem comigo, a partir do versículo 22. E note agora algo importantíssimo na história, porque até aqui Deus não foi mencionado. Ele não apareceu, mas agora ele aparece. Versículo 22. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Agora avance rapidamente comigo para o fim deste capítulo, versículo 56, que diz o texto: Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. O que nós temos aqui é uma moldura fechando o resto do capítulo. A partir de agora, Deus entra em cena, Deus entra em campo e Ele vai colocar tudo em ordem. Jotão falou, Deus agora vem para cumprir. Cabalmente, cada palavra da profecia de Jotão. Mas a pergunta é, como? Como é que ele fez isso? Volte para o versículo 22, a história é eletrizante. De novo, como temos visto em Juízes. Como é que Deus julgaria Abimeleque e Siquém? Bem, nos versículos 22 a 25, o que Deus faz?
Ele desmonta a base aliada, literalmente. Ele confunde a base aliada de Abimeleque, ele tira o seu sustento para governar. Diz o texto, no versículo 23, que Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Pausa, pastor, que história é essa de Deus enviando espíritos malignos? Como é que é isso? Deus é o autor do mal? Deus é o responsável pelo mal? Nenhum nem outro. Ele não é o autor do mal, nem tampouco o responsável pelo mal, mas Ele é soberano sim sobre todo o mal. E o que veremos Deus fazendo aqui é usando o mal para julgar o mal, usando a malignidade de um espírito para confundir Abimeleque e Siquém e julgar os dois. E não é a única vez que ele faz isso na Bíblia. Se avançarmos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, ouvimos que Deus permitiu que um espírito maligno entrasse em quem? Em Saul. E de novo lá em 1 Reis, capítulo 22, ouvimos como Deus mandou um espírito mentiroso para confundir os falsos profetas na corte de Acabe. Não, Deus não criou o mal, Ele não é responsável pelo mal, mas Ele é soberano para julgar o mal dos líderes de Israel. Fez isso com Acabe, fez isso com Saul e faria isso com Abimeleque. E o que aconteceu? Houve o desentendimento. Não sabemos todos os detalhes, aqui só os que o texto nos narra. Diz que os siquemitas agiram traiçoeiramente contra Abimeleque, traíram a aliança. Isso te faz lembrar de algum jogo político em alguma nação em que eu e você vivemos, aliados traindo uns aos outros, promessas feitas, não cumpridas, o favor não foi grande o suficiente, quer saber, acabou essa aliança, esse tal de Abimeleque não é coisa boa, coisa nenhuma. Então nós mesmos vamos controlar a rota comercial, nós aqui vamos policiar essa região, show milícia de Abimeleque, agora quem manda são os siquemitas, vamos policiar as rotas, vamos acabar com a base de impostos dele, ele não manda mais aqui, se ele passar aqui pode mandar recado, que ele vai ser alvo dessa emboscada também. Mas por que isso aconteceu? Não perca isso de vista, versículo 24. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Deus estava julgando. Deus estava pesando a mão sobre aqueles homens, a começar pela confusão entre eles. Mas não para aí. Logo em seguida, nos versículos 26 a 33, ouvimos falar de mais um candidato oportunista. Esse tal de Gaal, ele aparece aqui numa festa de verão, um festival de verão, pagão, regado a muito vinho, muita farra, fim de verão, fim de colheita, beba, celebre. E quando pessoas estão assim tão agitadas, tão animadas, costumam fazer coisas muito loucas. Foi o que fizeram. É agora, show Abimeleque, está na hora de eleger outro. Opa! Gaal chegou em cena, mais um oportunista, e ele era um candidato melhor. Ele lançou a nova frente popular contra Abimeleque, porque Abimeleque, lembrou Gaal muito bem, ele é filho de Gideão, de quem não nasceu nessa cidade, mas eu sou sangue puro, eu sou o candidato do momento. Vocês querem ser governados por alguém que nasceu aqui, mas cuja linhagem não é daqui? Não, vocês querem alguém que represente a casa. Eis-me aqui, Gaal, e olha, se me dessem o poder agora, amanhã eu ia expulsar todo mundo aqui. Essa chapa Abimeleque e Zebul está com nada. Abaixo Abimeleque e Zebul, avante Gaal. E o comício aplaudiu, festival bombando, novo candidato, novo rei. Problema, Zebul soube. O afilhado político de Abimeleque estava na festa, ou alguém ligado a ele, algum membro do seu gabinete estava lá e mandou um WhatsApp e disse: olha, o festival de verão não terminou muito bem não. É abaixo Abimeleque e Zebul, avante Gaal. E agora? É isso? Então Zebul mandou um WhatsApp para Abimeleque e disse: vem logo, a coisa está ficando ruim aqui.
Se puder vir de madrugada, chegue amanhã e acabe logo com isso, antes que esse tal de Gaal faça um estrago maior à nossa chapa. Aconteceu? Já no versículo 34 a 41, a vingança, relâmpago de Abimeleque, ele não espera um segundo. De noite, ele avança com as suas tropas. E Gaal, muito esperto, já que ele lançou o desafio, onde ele está na manhã seguinte, ele já está no portão da cidade. Sabe-se lá se alguém ouviu, sabe-se lá se alguém gravou aquela conversa, se vazou. Bem, ele não quer arriscar não, ele está lá no portão da cidade. Mas Zebul também está lá, do lado dele. E até aqui Zebul parece um aliado, não é verdade? Está ao lado de Gaal. E de repente chegam as tropas de Abimeleque, com o raiar do dia. E Gaal vê umas formas estranhas chegando ali pela rota entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Ele vê uma movimentação estranha e diz: Zebul, nenhuma sentinela avisou? Ninguém soou a trombeta? Aquilo ali parece uma emboscada. Não, Zebul disse, coisa nenhuma. É o sol, você não está vendo o sol que está amanhecendo, está fazendo essas sombras aqui no monte? São as sombras, o sol está levantando, as sombras estão mudando de lugar. Você está vendo coisa, Gaal, você bebeu muito ontem, ainda está meio de ressaca no festival de verão, não entendeu muito bem a coisa. Não, fica tranquilo, nada disso não. E as sombras vão avançando, e as tropas vão chegando, e Gaal olhando, Zebul, é esquisito isso, Zebul, o que vem por aí? E aí Zebul tira as luvas. Você não falou que podia qualquer coisa contra Abimeleque e suas tropas? Está aí sua chance, candidato. Frente Popular, avante, vá lá e ataque-os. Mas já é tarde demais. Ele não consegue reunir as tropas a tempo, ele só tem tempo para fugir. Mas Abimeleque não está satisfeito. Mexeram com a vaidade dele, mexeram com a ambição dele, mexeram com quem só sabe resolver as coisas na espada. Foi assim que ele chegou no poder e é assim que ele permaneceria no poder. Já a partir do versículo 42, ele volta no dia seguinte. Os siquemitas não esperam nada. Bem, Gaal expulso. Acho que nossa conta já está paga, né? Não. Abimeleque age como um paranoico tirano que quer tirar qualquer um do seu caminho, acabar com qualquer possibilidade de um novo levante. Ele volta no dia seguinte e ataca os civis, os que saíram da cidade para trabalhar, os que amanheceram cedo na colheita, não estavam armados nem nada. Ele os aniquilou. E você acha que ele estava contente com isso? Não, versículo 46. Os que resistiram ao primeiro ataque de Abimeleque correram para o templo de El-Berite para se refugiar lá, cerca de 1.000 homens e mulheres. E o que acontece? Abimeleque os cerca, incendeia a torre, mata os 1.000 lá. Terrível, cruel. E ao mesmo tempo tão irônico, porque de onde veio o dinheiro sujo para pagar a campanha de Abimeleque? Foi do templo. E onde os siquemitas estão se escondendo? Na torre do templo. O Deus que financiou a chegada deste rei não é capaz de salvá-los do próprio rei a quem escolheram. A cena é terrível, mas o recado é claro. Deus estava julgando a idolatria de Israel em Siquém. Vocês querem servir os falsos deuses? Que eles os protejam. E Baal-Berite ou El-Berite são nomes compatíveis, não consegue dar conta do recado. Será que Abimeleque está satisfeito agora? Não. Ele arrasou Siquém, ele arrasou a torre, a fortaleza. E ele parte para a cidade seguinte, versículo 50, ele vai para Tebes.
Possivelmente anexada a esse pequeno feudo que Abimeleque tinha montado debaixo da sua milícia, ele está ensandecido, ele quer acabar com tudo e com todos. Se ninguém o terá como rei, então ninguém sobreviverá. Sua fúria assassina. Então, sem nenhuma atenção, sem nenhum cuidado, ele avança contra uma outra torre, no versículo 51, e esquece de cobrir a sua cabeça, de se proteger. Ele está cegado pela sua fúria assassina e não consegue enxergar uma mulher estrategicamente colocada por cima da porta da torre com uma pedra de moinho. Algo aí talvez do tamanho e da proporção de uma bola de boliche. E quando Abimeleque avança impetuosamente contra a porta da torre para arrombá-la e matar todo mundo que está lá dentro, a pedra é lançada das mãos da mulher e racha o crânio de Abimeleque. Você se lembra como ele matou os irmãos? Sobre uma rocha. E como é que ele morre? Debaixo de uma pedra. E pior, nas mãos de uma mulher. Vergonha maior não existia para um guerreiro israelita. Mas você se lembra de quem mais morreu nas mãos de uma mulher nessa história? Lá no capítulo 4, foi Císera, o carrasco cananeu, e morreu como? Nas mãos de uma mulher e de um instrumento de uma mulher, uma estaca pela cabeça. A história está se repetindo, mas agora é um rei de Israel que está sendo humilhado, sofrendo a destruição própria de um rei cananeu, de um líder cananeu. Deus está mandando uma lição para Israel: vocês se tornaram que nem os seus opressores, eu vou julgá-los que nem seus opressores. É assim que a história termina. Versículos 56 e 57. Castigo realizado, executado, Abimeleque morto, Siquém destruída, povo disperso. Então, o que essa história tem a nos ensinar? O que esse capítulo terrível da Bíblia pode nos ensinar? Primeiro, Deus é soberano. Deus é soberano sobre toda a história. Deus é soberano sobre toda a história, inclusive seus momentos mais tenebrosos. Coisas como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, o Holocausto, as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, após os quais muitos disseram: onde está Deus? Deus está morto. Não, Deus não está morto. Ele está no trono, sempre esteve, sempre estará. Mesmo nos momentos mais terríveis da história, Deus é soberano. Mesmo que nós não consigamos enxergar isso, ou sequer compreender isso, ou entender isso, como assim, pastor? Tanta maldade, tanta perversidade, de onde veio isso? Veio do nosso próprio pecado. O mundo é o que é porque nós somos o que somos, mas Deus não perdeu o controle da história. Ele está sempre no controle. E Deus é soberano até mesmo sobre a malignidade e a perversidade do seu povo na história. De novo, Deus não é o autor do mal, Ele não é o responsável pelo mal. O mundo é o que é porque somos o que somos, e Israel sofreu o que sofreu porque viveu como viveu. O culpado aqui é Israel. É a sua culpa, é o seu pecado, sofrendo debaixo da justa ira de Deus. Mas Deus é soberano sobre o mal cometido, até mesmo pelo seu próprio povo, para disciplinar e julgar o povo. Não, isso não quer dizer que todo o mal que a igreja sofra neste mundo é fruto do seu pecado. A igreja perseguida não está sofrendo por falta de fé ou por desobediência, ao contrário, eles estão sofrendo pela sua fé e pela sua lealdade a Cristo. Mas o que o exemplo de Israel nos mostra aqui, em Abimeleque e Siquém, é que Deus está sempre no controle e Ele sempre vindica a sua soberana justiça. Agindo Deus, quem impedirá? E não sei se você notou, levou tempo para notar isso, mas não sei se você notou a precisão cirúrgica
e matemática do juízo de Deus nessa história? Já notamos alguns exemplos aqui. De onde veio o dinheiro da campanha de Abimeleque? Do templo de Baal-berite. E onde os siquemitas se esconderam? No templo, onde foram destruídos. Eles confiaram no Deus errado e foram julgados na casa do Deus errado, pelo Deus certo. Os siquemitas, eles armaram emboscadas nas colinas para acabar com a milícia de Abimeleque. O que Abimeleque fez em troca? Armou emboscadas contra a cidade. É maldade por maldade. É deslealdade por deslealdade. Abimeleque foi o primeiro oportunista dessa história, mas ele foi substituído por outro, Gaal. E quando Gaal se gabou contra Abimeleque e Zebul, ele foi traído pela fala de Zebul, que se gabou da desonra de Zebul. O que debochou, no final foi debochado. E Abimeleque, que matou seus irmãos sobre uma rocha, ele acaba morto debaixo de uma pedra. Deus é preciso, Ele é cirúrgico, Ele é matemático no seu juízo, porque nada escapa da atenção dEle. Este é um capítulo terrível sobre o que a justiça de Deus faz na história. E há outros exemplos: o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o Egito, a destruição de Jerusalém, da Babilônia. Deus não deixa impune o pecado. Deus jamais deixa de executar justiça. Mais cedo ou mais tarde, todos recebem o que merecem. E quando esta história terminar, e quando Jesus voltar, haverá um juízo, haverá um julgamento, e todos estarão aqui perante o tribunal deste juiz, prestando contas pelas suas vidas, tendo que responder pelos seus atos. E se alguém aqui pleitear perante o juiz o que merece receber, prepare-se, porque o que a gente merece receber, você não quer receber. Não quer. Especialmente aqueles que insistiram e ainda insistem em rejeitar a graça e a misericórdia de Deus. Aqueles que insistem em viver longe de Deus. Sabe o que Deus vai dar para esses? Exatamente o que eles querem: distância dele, juízo, inferno. O juízo será proporcional ao pecado dos que se rebelaram contra Deus. Haverá perfeita justiça no final da história. É por isso que, se alguém aqui ainda não se arrependeu dos seus pecados, se alguém aqui está insistindo em viver uma vida distante de Deus, arrependa-se enquanto ainda houver tempo. E quem se arrependeu, vá e diga para os outros que eles precisam se arrepender também, porque o juízo está chegando. E a justiça de Deus não falha. Mas é só isso que temos para anunciar, pastor? Só juízo? Graças a Deus que não. Pastor, você esqueceu 2 versículos no sermão. Não esqueci não, eles estão voltando agora, no final do sermão. Por que nós lemos até o versículo 2 do capítulo 10? Olhe comigo para o texto. E o que acontece depois de Abimeleque? Você guardou sua Bíblia? Nunca guarde a Bíblia antes do fim do sermão. Juízes capítulo 10. Chegamos no fundo do poço, não? E o que Israel pode pedir de Deus depois disso? Nada. É só juízo. É juízo sobre juízo. Mas como é que o ciclo de Abimeleque termina? Misericórdia. Deus levanta outro juiz. Um homem desconhecido, um tal de Tolá, de uma família desconhecida, de uma cidade desconhecida. E olha o que diz o texto no versículo 1 do capítulo 10. Ele levantou-se para libertar Israel. E a pergunta é: de quem? E qual a resposta? De Israel, deles mesmos, do horror e do caos chamado Abimeleque.
Deus levanta um libertador desconhecido para livrar Israel de si mesmo, para trazer um pouquinho de paz para uma terra tão atribulada e tão arrasada pelo seu pecado. Qual a importância disso? É essa. As luzes estão se apagando em Israel. O túnel está ficando cada vez mais escuro e longo, mas no final do túnel há uma luzinha de esperança. Há um feixe de esperança. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Mas nesse relance, nós vemos a esperança de uma misericórdia muito maior, que raiaria séculos depois, quando um outro israelita desconhecido, Jesus, de pais desconhecidos, José e Maria, de uma cidade desconhecida, Nazaré, viria para trazer paz não por 22 anos, mas paz duradoura e paz eterna. Ele viria para reinar e ascender ao trono de Israel, não às custas das vidas dos israelitas, como fez Abimeleque, mas ao custo da sua própria vida. O rei sangraria sobre um monte Calvário para reinar e trazer salvação para o seu povo, como tendo a sua cabeça ferida por uma coroa de espinhos, tomando sobre si o castigo que era meu e que era seu e de todos nós. O rei sofreu em nosso lugar, para que tivéssemos paz com Deus, para que não tivéssemos mais que temer o juízo de Deus, se nos arrependermos de coração e confessarmos que só Jesus Cristo é Rei e Senhor. Meus irmãos, essa é a minha esperança, é a sua esperança, e a esperança para todo aquele que crê na mensagem do Evangelho. Se você ainda não creu, saiba, essa é a sua única esperança de salvação quando o Rei voltar para julgar os vivos e os mortos. É a única esperança de salvação para os membros da sua família, seus amigos, colegas e vizinhos. É a única. Então vá e leve consigo este relance de esperança num mundo tão tenebroso como o nosso. Diga: só Jesus Cristo é Rei, só Ele é Senhor e só Ele pode nos salvar pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Creia nisso, creia nele, entregue a sua vida a Cristo e vá daqui e leve esta mensagem para os que ainda crerão, pela graça do Senhor Jesus e para a glória do Pai. Vamos orar. Ó Senhor bendito, tememos e trememos diante do Teu juízo, da Tua justiça. Pois quem aqui pode resistir à Tua santidade? Quem entre nós pode permanecer de pé diante do Teu trono, ó Altíssimo? Quem de nós, qual de nós merece a Tua absolvição, o Teu perdão? A palavra diz: nenhum de nós merece isso. O que merecemos é castigo, é punição. Tanto quanto Abimeleque e Siquém, nós também nos rebelamos contra Ti. Nós também afrontamos a Tua glória. Nós também ofendemos a Tua santa lei. Por isso somos merecedores da Tua justiça. Mas Te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia que raiou um dia sobre nós. Na cruz do Calvário e no túmulo vazio, um outro Rei, um outro Senhor, veio sofrer e morrer em nosso lugar. Veio tomar sobre si o nosso castigo, a condenação que nos era devida.
para que pudéssemos ser perdoados por Ti e absolvidos por Ti. Ó Senhor, que esta esperança venha conquistar cada coração neste lugar, que cada um aqui possa se ver devedor, tanto da Tua justiça, mas também da Tua graça em Cristo Jesus. Que cada um aqui, diante dos seus pecados, da sua rebeldia contra o Senhor, possa correr para Cristo, à procura de perdão, misericórdia e graça. Mas, Senhor, que possamos correr daqui e levar adiante esta mensagem de graça e esperança para um mundo tão desgraçado, tão sem esperança, sem sentido. Enquanto as luzes vão se apagando neste mundo, ó Senhor, que a tocha do Evangelho resplandeça de maneira mais vibrante, Senhor, na Tua igreja, em nossas vidas, em nossos lares. Que possamos levar adiante esta mensagem de esperança para um mundo corrompido, caído, perverso, está sendo esmagado debaixo da Tua condenação e da Tua justa ira, Senhor. Ó Pai, que isso venha nos mover a levar adiante o testemunho do Evangelho para os que estão perdidos neste mundo, sem Cristo, sem vida e sem esperança. E que os frutos de tudo isso, Senhor, sejam para o Teu louvor e para a Tua glória somente. Nós assim Te suplicamos, Senhor. Salve-nos, Senhor. Salve a nossa família, salve os nossos amigos, salve os nossos colegas, salve os nossos vizinhos que estão presos e acorrentados, Senhor, às sombras deste mundo. Vem trazer, Senhor, salvação para estas almas. Por meio da esperança do Evangelho te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Que todos digam amém.